Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês que nos acompanham, pela rede dos computadores, através do site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento, hoje muito especial, Nós que tínhamos aos domingos aqui a presença do jornalista Marcelo Heleno, todos os dias agora conosco aqui, reforçando essa equipe. Eu havia feito um comentário, que durante muitos anos da minha vida, eu fiz o Jornal Argumento com o Padre Jesus Flores e buscava um parceiro à altura do Padre Jesus Flores para que a gente pudesse fazer uma dupla, aquela dupla que me deu muita alegria. Encontrei na simplicidade, principalmente na honestidade e na isenção jornalística a figura de Marcelo Heleno, que com muita honra, muito prazer, eu dou as boas-vindas, Marcelo, meu parceiro agora de todos os dias. Obrigado por atender meu convite, e a TV Capital ganha muito com a sua presença todos os dias aqui. Eu já falei que é uma honra atender aos convites. Eu vivo um momento profissional que eu posso não estar no top, na briga pelas grandes audiências, mas eu estou vivendo um momento muito tranquilo, muito feliz, tanto aqui como lá na Rádio Aliança, com pessoas que estão compartilhando esse sentimento de isenção, de integridade, e essa comparação com o Padre Jesus Flores é muito pesada, aumenta a responsabilidade a cada dia, mas em todo caso é um prazer e vamos para o embate. E não poderíamos fazer a estreia aqui do Marcelo Heleno todos os dias, não fosse com uma pessoa também que tivesse as mesmas características, uma pessoa que há muito tempo atua no mundo político, é uma das pessoas que a gente pode chamar de coringas do governo Marconi Perillo. Em qualquer momento, em qualquer necessidade, ele está pronto lá, já passou pelo IPASGO, pelo DETRAN, e agora tem um novo desafio, que é cuidar das finanças do estado de Goiás. Com muita alegria, prazer e honrado, a gente recebe aqui a visita do Dr. José Taveira, novo secretário da Fazenda do estado de Goiás. Muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muito bem-vindo, doutor José Taveira. Eu que agradeço a oportunidade de poder expressar através da sua emissora, desse programa tão conceituado e visto por inúmeros formadores de opinião, e o prazer é redobrado ao encontrar aqui o velho amigo Marcelo Heleno. Nós já tivemos algumas jornadas juntas pela vida afora, e eu fico muito feliz em estar aqui nesse momento. O senhor falou sobre uma coisa que é importante, Poucas pessoas refletem muito sobre o significado da vida e chega um determinado momento, vale muito mais o ser do que o ter. Hoje o senhor tem o ser, Hoje você é uma pessoa respeitada, uma pessoa que tem admiração de todos, e aí vivemos num mundo onde as pessoas estão muito mais preocupadas em ter patrimônio, ter nome, ter isso, do que ser honesto, ser pessoas de valores, Um momento assim para a gente refletir sobre essa questão do capitalismo, essas coisas todas que o mundo está sofrendo nesse momento, E o senhor agora assumindo a Secretaria da Fazenda, A vida é cheia dessas nuances, que a própria vida vai nos ensinando, Então eu acho que a gente tem que armazenar experiência, ter equilíbrio, humildade para enfrentar os problemas, dureza na hora que precisa ser duro, terno na hora que precisa de ser terno. E as experiências que eu vivi de 1999 para cá, em especial elas, de um processo tumultuado na liquidação da Cachego, da recuperação fantástica que nós fizemos no nosso estimado BEG, A experiência que nós passamos pela agência de fomento, pela recuperação e pelo saneamento financeiro do IPASGO, pelo redirecionamento dos rumos do DETRAN, embora lá nós não tivemos tempo suficiente para completar o nosso trabalho, mas ficou bem encadeadas as coisas, ficaram bem encadeadas.
e agora na Cefasa. Então nós estamos chegando lá com essa disposição de trabalho que nós sempre tivemos, com essa vontade de acertar, com o desejo de ser útil à sociedade de Goiás. Nós estamos nos primeiros dias da nossa gestão, tomando conhecimento com os problemas da secretaria, que são imensos, né? Nós temos um momento difícil nas finanças do Estado, mas haveremos de suplantá-lo com a força do trabalho, com o apoio dos colegas do governo, com a determinação do governador Marconi, e haveremos de encontrar os caminhos, porque acima de nós existe um Deus a nos proteger. Então nós vamos achar esses caminhos e levar... E o cidadão também, né, que depende do que o senhor fizer, né? Exatamente. Antes de entrar nesse trabalho propriamente dito, Taveira, o senhor tem quase 50 anos de ligação com o serviço público. A chegada a esse posto, que é desejo de muitos, o senhor encara como? É o reconhecimento, é o coroamento de uma carreira construído basicamente no serviço público? Eu estou no serviço público, conforme você disse, eu vim para Goiânia, oriundo de Paracatu, em Minas Gerais. Conterrâneo de Joaquim Barbosa. Afonso Arinos de Melo Franco. Denise Carvalho. Exatamente, a querida Denise Carvalho e outras tantas pessoas. Bom, quando eu aqui cheguei, eu trabalhei em um posto de gasolina, eu era bombeiro, essa coisa que hoje se chama de frentista. Depois eu fiz concurso público e ingressei no BEG. A partir daí, eu construí uma carreira no serviço público. Depois de 11 anos de banco, eu fui juntamente com o economista Reinaldo Fonseca, no governo de Irapuã Costa Júnior, encarregado de produzir um projeto de criação do Banco de Desenvolvimento de Goiás, do BD Goiás. Antes eu passara pela Secretaria da Agricultura, na função de chefe de gabinete. Estive no BD Goiás como diretor e como presidente, retornei ao BEG, posteriormente eu entrei de licença, fiquei fora do banco muitos anos e retornei em 99 na Cachego. Então, eu acho que, Marcelo, eu realizei, modéstia à parte, eu realizei administrações que deram certo na Cachego, no BEG, na Goiás Fomento, no IPASGO, no DETRAN. E, naturalmente, eu cheguei à Secretaria da Fazenda, num processo que eu diria para você que foi natural. Realmente é um cargo honroso, eu acredito que as pessoas almejam esse cargo, mas eu cheguei lá num processo natural, por bondade ou confiança do governador Marconi, e como foi nos outros órgãos, eu tentarei sair bem dessa situação de dificuldade financeira que o Estado vive hoje. Secretário. O secretário Simão deixou a casa arrumada para o senhor? A situação da Secretaria da Fazenda hoje, das finanças do governo de uma maneira geral, você poderia dividir em 2 compartimentos, ou 2 gavetas, ou 2 caixas, como você queira. De um lado, você tem o compartimento do investimento. Este compartimento está repleto de recursos. Esses recursos são oriundos dos financiamentos que foram realizados, principalmente junto às instituições financeiras federais, Banco Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, BID e assim sucessivamente. Esses financiamentos, Marcelo, eles só puderam ser feitos em função do ajuste fiscal que o Simão promoveu nas finanças públicas de Goiás ao longo de 2 anos e 9 meses de gestão.
Então, sem esse ajuste, nós não teríamos podido contratar esses financiamentos. Então, voltando ao nosso raciocínio... E é dinheiro que só pode ser usado ali, exatamente, nos investimentos. Como a gente diz lá no sistema bancário, esse dinheiro é carimbado. Então, por exemplo, o que veio para a rodovia só pode ser usado na rodovia. Exatamente. Ou seja, ele não pode sair do investimento e ser transferido para o custeio. Para pagar professor. Exato. Do outro lado, você tem o outro compartimento, que é o custeio. Você arrecada em números redondos R$1 bilhão por mês, que é a nossa arrecadação hoje. 1 bilhão e pouco. 92% nós estamos do lado de cá, no compartimento que nós estamos chamando de custeio. 92% do que entra mensalmente nessa gaveta ou nesse compartimento é utilizado para pagar a folha de pessoal e o custeio da dívida. Então sobra entre 8% e 10% dessa arrecadação para o governo manter em operação toda a máquina estadual, no âmbito da Secretaria de Saúde, Educação, Segurança Pública, Agricultura, algumas agências que precisam de aporte de recursos, algumas autarquias, aporte de recursos do Tesouro Estadual. O que nós temos que fazer daqui para o final do governo? Aumentar a entrada nesse compartimento ou nessa gaveta que nós estamos chamando de custeio. Como nós não podemos sequer pensar num aumento da carga tributária, porque a sociedade goiana e brasileira não dá conta de pagar mais imposto. Então, você tem que buscar alternativas extratributárias. E são essas alternativas que nós vamos perseguir daqui por diante. Nós lançamos recentemente o programa Recuperar, cuja campanha publicitária está iniciando hoje nas rádios e nas televisões. Estamos concedendo vantagens àqueles que estão inadimplentes com o Estado. Vamos buscar recursos aí, vamos agir fortemente na recuperação dos créditos inadimplentes no âmbito da Cefaz, e vamos buscar outras alternativas, como venda de direitos de recursos hídricos. Vamos tentar abaixar a inadimplência do IPVA, que oscila na casa dos 35% a 40%, enfim, vamos procurar trazer para esse compartimento, para essa gaveta que eu estou chamando de custeio, esses recursos extras, para que nós possamos reforçar o nosso caixa, para melhor cumprir as atividades de manutenção do Estado e, quiçá, sobrar alguma coisa para investimento. Secretário, eu entrevistei o governador Marconi Perillo ainda no primeiro mandato, e ele tinha como bandeira diminuir os juros que o Estado pagava. Naquela época era algo em torno de 9%, era um dos maiores do Brasil. O Goiás pagava uma das maiores taxas de juros do Brasil justamente por essa questão da dívida. Hoje está em que patamar? Conseguiu-se baixar? Está em que patamar? Conseguiu. Inclusive tem uma aprovação recente no Congresso Nacional de que aquelas parcelas das dívidas que oscilava aí em torno de 7% a 9% ao ano, que é o índice percentual a que você se referiu, elas serão equalizadas tendo como teto a Selic. Só que essa redução no percentual do encargo, do ponto de vista de fluxo de caixa, ela não atinge de cheio o nosso perfil de endividamento, porque nós estamos no limite, nós estamos trabalhando no limite. Como o percentual não nos retira do limite. Então, o que nós estamos tentando
com essa possibilidade que temos, decorrente de um ajuste fiscal, nós estamos tentando contratar outras operações de crédito para que nós paguemos esses compartimentos mais caros da dívida, aumentemos o prazo, que é o alongamento dela, e conseguimos diminuir os encargos financeiros. Então, no momento, isso é uma regra universal de economia, no momento que serve para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Quando você está endividado, uma alternativa clássica que você tem é alongar o perfil e diminuir os encargos. É o que nós vamos tentar fazer com relação a essas dívidas. Agora, o rebaixamento do percentual de incidência do indexador dela não nos atinge, porque nós estamos pagando o limite lá. Para você ter uma ideia, nós pagamos hoje algo em torno de 170 milhões de reais por mês do serviço da dívida nossa, que anda na casa dos 16 bilhões e meio de reais. Uma discussão que acaba invadindo, que ela é financeira, mas acaba invadindo a seara política, o governo federal está colocando dinheiro no governo de Goiás, o governo de Goiás não, parece que quer esconder disso. Está entrando dinheiro fora esse dos empréstimos no Caixa do Tesouro? Não, no Caixa do Tesouro propriamente não. Entra algum dinheiro do governo federal no âmbito do PAC, principalmente na Saneago. Tem algumas obras lá financiadas em que o Tesouro tem que dar a contrapartida, a chamada contrapartida nossa. Agora, no Caixa do Tesouro propriamente dito, entram esses financiamentos, que todos eles foram feitos por organizações financeiras, por instituições financeiras de controle acionário do governo federal. Outra questão, secretário, que foi muito debatida, eu falei muito sobre isso, né? É um tema que a gente tem que abordar. No momento em que houve aquela operação da Polícia Federal, que acabou indiciando o Carlos Cachoeira, criou-se uma estabilidade econômica aqui no estado de Goiás. Inclusive, até 2017, se eu não me engano, havia a certeza da isenção, até mesmo do incentivo para que as empresas aqui pudessem vir. E aí criou-se aquela estabilidade, muitas empresas deixaram de vir com medo do clima político não fiscal. Essa situação já foi resolvida? Como é que está? E se não, como é que está sendo conduzida? Eu acho que essa situação já está sanada, ultrapassada. Hoje em dia você vê, no âmbito do programa de incentivos fiscais nosso, que é o Produzir, várias novas empresas dando entrada no âmbito da Secretaria da Indústria e Comércio dos seus projetos de implantação ou ampliação de suas atividades aqui no estado. Usinas hidrelétricas, usinas de açúcar e álcool, empresas de transformação de alimentos, na região de Cristalina, no sudoeste goiano, há muitos projetos desse em implantação. E o crescimento natural que decorre, porque eu costumo definir, André, assim, existe uma empresa que eu chamo de âncora, que está beneficiada pelos incentivos fiscais. Então, contratou lá na agência de fomento, depois de aprovado preliminarmente pela SIC, depois pelo Conselho do Produzir, ela contratou o seu financiamento lá, que vai ser remetido para a Cefaz, que o último ato desse processamento é a emissão do TARI, que é o documento hábil emitido pela Secretaria da Fazenda. Então, essa empresa se instala. Por exemplo, o exemplo clássico pode ser o laticídio. Instala lá em Bela Vista. Então, é uma empresa âncora. Então, você tem milhares de outras atividades empresariais. Nesse contexto, os produtores rurais, centenas e às vezes milhares deles,
é trabalhando em função daquela empresa âncora, produzindo leite. Você tem, como eu disse e repito, centenas de milhares de produtores, você tem acoplado nesse processo a indústria de ração, você tem o transporte recolhendo leite diariamente, levando ração, você tem as atividades de prestação de serviço naquela indústria, de manutenção dos equipamentos industriais, na área de tecnologia da informação, na área de limpeza, de segurança. Então você tem todo um contexto econômico funcionando em decorrência daquela empresa que foi beneficiada pelo incentivo. Então você tem várias atividades satélites em função daquela âncora. Esse é um processo de expansão no Estado. Hoje se cogita, no âmbito do governo federal e de alguns governos estaduais, algum acordo no sentido de botar um termo na concessão pelos estados em desenvolvimento dos incentivos fiscais. O que do lado do estado em processo de desenvolvimento é um negócio preocupante. Porém, o governo federal já acena na eventualidade de haver uma modificação nessa política, com um fundo compensatório para suprir as eventuais quedas de arrecadação e com um fundo de investimento para que cada estado promova de desenvolvimento regional, para que cada estado promova o seu processo de desenvolvimento regional, buscando dinheiro naquele fundo. Então, para ficar claro para o telespectador, seria um fundo de compensação para cobrir eventuais perdas no processo arrecadatório e um fundo de investimento, que aí há uma discussão se o Estado teria 50% disso. O governo federal oferece algo em torno de 25%, mas está em fase de negociação, e os outros 75% seriam aportados a essas empresas através de financiamentos da instituição financeira de fomento de cada estado. Então, é um processo que, inclusive, pode redundar ao seu cabo e ao seu final numa reforma tributária que tanto é desejada pela sociedade brasileira. Agora, se esse processo for bem conduzido, nós chegaremos a isso. Eu participei de uma coletiva com o seu colega de secretariado, meio aparentado, Vilmar Rocha. Na semana passada ele dizia que tem acompanhado o governador nessas viagens aí, em defesa dos incentivos fiscais, e tem encontrado a mesma realidade pelo Brasil. Estados com problemas financeiros no custeio e não vislumbrando a perspectiva de abrir mão dos incentivos fiscais. O senhor tem essa mesma ideia? O senhor já teve a oportunidade de conversar com outros secretários de outros estados para se localizar? Já, eu acho, Marcelo Heleno, que essa posição dos estados, dos emergentes e dos desenvolvidos, ela vem se flexibilizando desde que começou essa negociação. Então, hoje, por exemplo, no começo dessa discussão, São Paulo era radical no que tange a flexibilizar alguma posição. Hoje já não é mais. Eu tive recentemente com o secretário de Fazenda de São Paulo, que é o professor André Calab, de renome nacional, e ele me dizia que São Paulo já está disposto a flexibilizar a posição dele no sentido de convalidar os incentivos fiscais até 2028, desde que não haja introdução de novos itens de incentivos ou benefícios. E o Calab, inclusive, ele considera Goiás como exemplo na concessão de incentivos, exato. justamente por ter uma regra bem definida e existir cobrança em cima do incentivado. Exatamente. Uma outra posição que ele não abria mão era do ICMS do boi. Hoje, ele já está flexibilizando isso.
Então, eu acho que, do ponto de vista técnico, não político, no âmbito do CONFAS, esses entendimentos estão caminhando de maneira até surpreendentemente veloz. Eu acho que nós vamos terminar por chegar a um grande acordo nacional que pode representar uma reforma tributária tão desejada pela sociedade brasileira. Agora, é claro, a União, por seu lado, ela não tem ainda muito clara a definição desses fundos. Por exemplo, o governo federal, através do Ministério da Fazenda, inicialmente queria aportar 4 bilhões de reais ao fundo de compensação, aquele que eu chamei de compensação, e hoje a União já acena com um valor de 8 bilhões de reais. Simplesmente dobrou essa vontade da União, o que demonstra que está havendo flexibilizações no sentido de equalizar esse problema de todas as partes, do governo federal, dos estados desenvolvidos e dos estados emergentes. Nós vamos para o intervalo comercial, mas já que o senhor falou sobre esse assunto, né, o senhor é um estadista. Eu vou deixar a pergunta para o senhor responder depois do intervalo comercial. Vem aí essa revisão do Fundo de Participação dos Estados. Hoje, Goiás, ele tem aí uma parcela considerável que, entrando em vigor, Goiás vai perder com essa nova redivisão do bolo do orçamento da União. Aí, essa visão de estadista do senhor, como é que o senhor vai projetar o Estado para quando começar a valer essa situação? O doutor José Taveira, ele que é secretário da Fazenda do Estado de Goiás, participando do Jornal Argumento, juntamente com Marcelo Heleno, responde essa pergunta depois do intervalo. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, recebendo a visita aqui do secretário de Fazenda do Estado de Goiás, doutor José Taveira. Doutor José Taveira, antes do intervalo, eu falava para o senhor sobre uma realidade que se apresenta para o Estado de Goiás, como para todo o Brasil, que é a divisão do bolo orçamentário da União. Hoje, o Estado ele tem hoje uma fatia considerável que será perdida quando for implantado. O senhor tem essa visão estadista, né? Como é que já está sendo preparada a economia do Estado de Goiás para quando entrar em vigor essa nova forma aí da redistribuição do bolo? Eu entendo o seguinte, André, esse entendimento aqui está se caminhando para ele não pode se efetivar sem a participação da União Federal, no sentido de criar e implementar aqueles 2 fundos a que eu me referi aqui, que politicamente o projeto não passa pelo Congresso Nacional, porque nós podemos achar uma solução técnica, mas isso depois é remetido para o mundo político, né? Para o mundo político. E os governadores, naturalmente, eles terão a cautela e o cuidado de, através de suas bases, acompanhar o desfecho da criação desses fundos no Congresso Nacional. Pois bem, agora, um outro lado que nós estamos perdendo muito é no que tange ao FPE, porque o FPE ele é formado pelo Imposto de Renda e pelo IPI. Então, o governo federal, ao longo dos últimos anos, tem desonerado os eletrodomésticos, os automóveis, e isso faz com que, não alimentado pelo Imposto de Renda e pelo IPI, o bolo do FPE vem diminuindo, né? Mas aumentando as contribuições. Exato. Né? Há um sentimento pelos estados de reivindicar junto ao governo da União uma compensação para esses valores que os estados e municípios estão perdendo, né?
Você tem uma ideia, por exemplo, nós estamos lá na secretaria nesse exato momento, fazendo um programa de recuperação de tributos em regime de inadimplência, e automaticamente nós temos a transferência para os municípios. Então é um programa que beneficia de uma maneira o caixa do Estado, mas que também gera efeitos positivos lá no caixa dos municípios. E no caso do FPE, os estados e os próprios municípios brasileiros, que são 5.000 e tanto, estão altamente prejudicados por isso. Há que se fazer, há um movimento nesse sentido, no âmbito do CONFAZ, de buscar, junto ao Ministério da Fazenda, uma compensação dessa perda que nós estamos tendo mês a mês. Já que o senhor falou que não chora, o senhor, ao assumir a Secretaria da Fazenda, o senhor alertou para o problema de custeio, que o senhor tinha essa preocupação, sua maior missão ia ser essa, e que vai passar, logicamente, por ajuste na máquina do Estado. O senhor falou em enxugar a folha e enxugar a própria estrutura, que já vem se desenhando com a reforma administrativa. O senhor está participando desse processo para rever o tamanho do Estado? Eu participei de algumas reuniões, ainda antes de ser secretário da Fazenda, convidado pelo governador Marconi Perillo. Eu participei de algumas reuniões que tentavam diminuir o tamanho da estrutura organizacional do governo goiano. E eu acho que essa estrutura tem que ser diminuída e, Marcelo, não é só do governo de Goiás, são todas as estruturas públicas. Eu vou te dar 2 exemplos. Quando o Fernando Henrique Cardoso deixou o governo, o Brasil tinha 17 ministérios, hoje tem 40. Então, atrás de cada criação de um novo ministério, vem toda uma máquina gastante que prolifera em torno daquele novo ministro. Então, é um processo de gasto, de gasto de pessoal, de aumento de quantitativo funcional, de telefonia, de automóvel, de combustível e assim sucessivamente, às vezes de aluguéis e coisas dessa ordem. Se o senhor quiser pegar o exemplo, tem em Brasília agora uma sala de reunião do ministro lá vai custar quase 3 milhões. Exatamente. Uma sala de reunião. Eu vi na imprensa. E vou pegar um município onde eu convivo há muitos anos, eu tenho uma pequena fazenda no município de Araguaiânia, uma cidadezinha pequena, tem 13 secretarias. Então, eu preconizo a diminuição do tamanho do Estado. E eu fiquei muito feliz quando eu li a imprensa nesse final de semana que o governador já determinou estudos, a AGETOP, no sentido de privatizar essas estradas que estão sendo duplicadas. Eu acho que o governo, Marcelo, ele tem que sair dessas atividades. Eu acho que não justifica, como não justificava no passado. O governo tem instituições financeiras, veja o que aconteceu com 99% delas, não justifica o governo ter atividades como, por exemplo, nós estamos vivendo um período de dificuldade para manter a Iquego, uma fábrica de medicamentos que é uma atividade típica da iniciativa privada. Esses tempos atrás, eu fui a um casamento de uma sobrinha minha em Curitiba e fui de carro e passei pelas estradas privatizadas do Brasil, que tem outro nível de atendimento ao usuário dessas estradas, que é incomparavelmente superior às atividades públicas. Então, nós precisamos de diminuir o tamanho do Estado. Mas não é um contrassenso fazer isso justamente quando se entra numa campanha eleitoral, onde a demanda política é muito grande? Mas em algum momento isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito, porque o Estado, Marcelo, você veja bem, ao longo de 2 anos e 9 meses, se conseguiu fazer o ajuste fiscal aqui em Goiás, o que propiciou as condições de contratação de financiamentos que foram aplicados nessas estradas.
Então, eu acho que o momento é quando elas estiverem em boas condições, desperta mais o interesse da iniciativa privada para assumir essas estradas. Porém, E isso é um bem para o usuário. Tem atividade que está passando da hora do governo sair delas. nessa questão das rodovias, o governo federal tentou fazer a privatização e foi uma vergonha. Inclusive, teve que baixar muito os valores para que houvesse empresas interessadas. O que pode garantir que aqui em Goiás o resultado vai ser positivo? Eu acho que essas estradas que estão sendo privatizadas e que estão em processo pelo governo federal, aquelas estratégicas têm muito interesse. E essas estradas que estão sendo duplicadas aqui, no âmbito do estado de Goiás, em correlação à União, elas são estradas estratégicas. Por exemplo, essa duplicação aí de Nerópolis, Petrolina, São Francisco, até a interseção da BR-153, é uma estrada estratégica de vinda e ida da nossa produção. Nós temos indústrias, por exemplo, grandes de transformação de alimentos no município de Nerópolis, que pode se valer dela até que um dia fique pronto a Norte e Sul, que parece já uma novela daquelas antigas da Rádio Nacional, dos nossos tempos de criança, que não termina nunca, né? Então, eu acho que essas estradas estratégicas, essas que demandam destinos turísticos fortes, como Caldas Novas, por exemplo, há um interesse da iniciativa privada nela. Agora, aquelas outras, há que se baixar preço, mas mesmo assim, eu acho que o governo precisa de ir lentamente saindo dessas atividades que são incompatíveis depois de um processo de desenvolvimento econômico e social como o que nós vivemos nos últimos anos, essas atividades vão se tornando incompatíveis e muito caras com a manutenção. A iniciativa privada faz isso de forma muito mais barata. E mais rápida e mais rápida. O exemplo magno é os hospitais goianos que estão sendo transferidos para as OS e está havendo resultados positivos aí que toda a sociedade está vendo e vivenciando essa trajetória de transição para as OS que estão administrando esses hospitais. Dentro daquilo que o senhor estava falando, que um dos desafios maiores da Secretaria da Fazenda é fazer com que ela arrecade mais, né? Agora, esse programa que dá aí o perdão para que o cidadão possa colocar as suas dívidas em dia, chegou-se a 67 milhões de reais aproximadamente. Foi estendido. O senhor tem um cálculo mais ou menos do que o Estado tem a receber e esse dinheiro ainda não entrou nos cofres? Nós temos, na dívida ativa do Estado, nós temos 30 bilhões de reais. Só que 23 bilhões é uma dívida ativa, a gente chama isso em economia de ativo podre. Então, é uma dívida ativa, é um ativo totalmente podre. Essa dívida que alcança 23 bilhões de reais são de empresas que já não existem mais, que já foram baixadas, que entraram em processo... Em resumo, esquece. Exatamente. Quando eu fui diretor do BEG federalizado, o Conselho de Administração transferiu para a diretoria que eu exercia essa atividade de recuperar os ativos podres do banco. Então, nós pegamos aquelas operações que não tinham bons avais ou garantias reais e, usando a expressão do Marcelo Heleno, esquecemos dela. E trabalhamos naquelas que tinham garantias reais ou bons avais e foi um sucesso. De 687 milhões de reais, a preço de 1999, nós conseguimos recuperar perto de 400, que representou, porque ali em termos de banco, ele estava compensado em prejuízo, você lançava direto em renda e ele alavancou o patrimônio líquido do banco, que depois do aporte de recursos pela União para fins de transferência do controle acionário do Estado para a União,
o patrimônio líquido do banco ficou em 47 milhões e com a recuperação de crédito nós elevamos ele para 198. E ainda numa administração conservadora, onde nós fizemos muitas provisões e o consórcio licitado pelo Banco Central avaliou o BEG na época em 390 milhões mais ou menos, e ele foi vendido em leilão público por 792. Diga-se de passagem, é o único caso na União, no país inteiro, de banco, instituição financeira estadual que, federalizada para ulterior privatização, gerou resultados positivos para o Estado, que do processo de federalização para privatização sobraram perto de 300 milhões de reais que foram utilizados para abater o estoque da dívida de Goiás junto à União. Os demais estados não conseguiram esse processo. Então, voltando na dívida ativa, essa que é sadia, um ativo sadio, nós pretendemos, é uma alternativa que nós temos de trazer receita para o Estado. Então, nós queremos atuar fortemente nessa cobrança no âmbito administrativo e judicial. Inclusive, pretendemos fazer leilões constantes dos bens que eventualmente forem adjudicados à Secretaria da Fazenda pela Justiça. Mas isso não está sendo feito, não? Estava cedo, mas não com essa determinação que nós pretendemos implementar na nossa gestão na Secretaria. Por exemplo, lá atrás, pegando o gancho no mesmo exemplo, todos os bancos que foram federalizados tentaram recuperar aqueles seus chamados ativos podres. Goiás saiu na frente. Por quê? Porque nós conseguimos atuar com força, perseguindo com foco nesse objetivo. Então, uma das alternativas que nós temos é esta, e nós vamos atuar com muita força nesse A Secretaria da Fazenda, historicamente, é tida como um órgão que tem um corpo técnico eficiente, muito bem formado, bem capacitado. E aí cabe o quê ao senhor como secretário? Dar a direção, dar um norte para essa equipe, ou não existe nada disso? O pessoal lá não é nenhum Abrastemp, doutor? Não, a Secretaria é dotada de uma equipe técnica de altíssimo nível. E olha que eu já convivi, já dirigi, já participei como empregado, como funcionário, de inúmeros órgãos que compõem ou compunham a estrutura organizacional do governo de Goiás. A Secretaria da Fazenda tem uma equipe de alto nível e de alto preparo psicológico. É uma unidade que investe muito em desenvolvimento de RH, uma política de treinamento muito intensa. Então, é fácil você implementar projetos como esse que eu estou descrevendo aqui para vocês, porque nós temos uma estrutura de recursos humanos que dá conta perfeitamente, sem licitar consultoria ou coisas dessa ordem, de implementar e alcançar esses objetivos colimados pela atual gestão da Cefaz. Uma coisa, secretário, a extensão desse benefício agora para que o cidadão ou as empresas possam regularizar a sua situação junto ao fisco estadual. Qual que é o prazo, já que começou agora, vai até quando? E muitas pessoas, elas dizem achar dificuldades para fazer acertos em função da burocracia. E outra questão também, né? Algumas ações judiciais são tão longas que o bem que o Estado ele adquire, ele se perde ao longo do tempo e quando chega a leilão praticamente torna-se praticamente um objeto que não tem mais o valor. Primeiro essa questão, até quando vai esse segundo? O prazo original da lei que foi aprovada na Assembleia era 11 de outubro. Aí o que nós fizemos? Aconteceram dois fatos que contribuíram para anular os efeitos que a Cefaz pretendia de imediato. O primeiro foi o tempo que se gastou para aprovar a lei na Assembleia,
que foi além do inesperado por problema de quórum. Nós estamos iniciando uma época política, Sim. de política eleitoral, e esse aspecto fica mais difícil. O segundo é que, aprovada a lei, sancionada e publicada na imprensa, veio a greve bancária. Então, os empresários alegaram, muitos demandaram à secretaria, alegando que eles estavam impossibilitados. Você vai dizer assim, não, hoje você opera online com o banco, mas espera aí, você opera no financiamento de um carro, no eletrodoméstico, etc. Mas operações dessa monta ainda não chegaram a este nível. Então, nós corremos na Assembleia e foi proposta uma emenda, porque é relativamente fácil, que é só mudar datas no anexo da lei, expandindo essa primeira etapa para 31 de outubro. Hoje, segunda-feira, os bancos voltaram ao normal, ao funcionamento normal. É claro que nós vamos gastar ainda uns 2 dias aí de acúmulos de tarefas que foram procrastinadas em função dessa greve. Mas nós então conseguimos prorrogar esse prazo com descontos máximos para pagamento à vista até 31 de outubro. E depois, para novembro e dezembro, nós temos a escala das renegociações parceladas. É óbvio que diminui substancialmente os índices de desconto que são concedidos agora. Então, o empresariado tem, até o dia 31 de outubro, as vantagens que ele tinha até o dia 11, que foi prorrogado para 31. E nós temos procurado as associações que congregam os empresários, tivemos uma reunião na FIEG, estamos tentando comunicar com a CIEG, com a FACIEG, com a Fé Comércio, pedindo aos presidentes dessas entidades que divulguem no âmbito dos seus associados, dos seus membros, essas vantagens que decorrem da atualização desse débito. Além do que, na data de hoje, nós estamos iniciando na imprensa, rádio e televisão, uma campanha de esclarecimento sobre toda essa problemática do Recuperar 3. Entrevistando na semana retrasada o presidente do Tribunal de Justiça, ele disse que o maior gargalo no judiciário é por conta do Estado, seja para cobrar ou seja para receber. Dá para pensar em mudar esse cenário ou o Estado vai utilizar também desse mecanismo? Nós temos tentado fazer o possível para que a nossa ação arrecadadora se limite ao âmbito administrativo. Evidentemente que, esgotado esse período administrativo, nós vamos ingressar e após esgotado essa possibilidade de recursos no âmbito da administração, nós vamos levar essa cobrança para a esfera judicial. Nesse caso, está no nosso plano de trabalho, uma visita às autoridades judiciárias para que nós peçamos a eles que nos ajude nesse processo, tornando-o mais veloz, talvez através de mutirão, que hoje em dia a Justiça tem realizado mutirão em todas as suas especialidades, justiça trabalhista, etc., para tentar agilizar esses processos. O senhor é reconhecido pelos seus colegas e até pelos que fazem oposição ao atual governo como um dos melhores técnicos do Estado. Onde é que surge a política? Como é que o senhor consegue conviver com os políticos de forma tranquila e como surgiu a ligação com o Marconi? Eu tenho... Marcelo, eu sou uma pessoa simples e franca e gosto de diálogo. Então, eu recebo as pessoas... Mas o senhor tem fama também de gostar de falar não, de vez em quando. Falo não, todas as vezes que eu preciso falar não, eu digo não. Mas, certa feita, vou te dar um exemplo
que hoje é histórico. Há muitos anos atrás, a Assembleia era presidida pelo meu colega de governo hoje, que está à frente da AGEL, que se chama Cédio Silveira. A base de apoio ao governo, lá nos idos de 2000, 2001, tinha queixa com alguns executivos do governo. Aí o governador reuniu, era o governador Marconi Perillo, reuniu com os deputados e eles apresentaram as suas queixas. Aí perguntou para o presidente da Assembleia: e a pessoa que você não tem queixa? O Célio respondeu: o Taveira. Aí o governador, a título de brincadeira, falou com ele: o Taveira atende lá no BEG, na Cachego, todos os seus problemas? Ele falou assim: aí é que o senhor se engana, governador. De cada 10 pedidos que nós vamos fazer para ele indefere 9 e atende 1. Disse o Célio naquela ocasião. Por quê? O que o político demanda, Marcelo Heleno? Ele demanda a franqueza no relacionamento. Então eu digo: deputado Marcelo Heleno, eu não posso atender esse pleito do senhor por isso. Se as razões são relevantes, ele sai dali tão feliz quanto ele sairia se atendido fosse. Mas isso se ele tiver espírito público. Eu acho que é obrigação do secretário, do presidente, do diretor, do superintendente, de falar com franqueza com os políticos o assunto que ele demanda junto ao órgão que você dirige. Então eu fiz isso sempre na Cachego, no BEG, no IPASG, no DETRAN, por onde eu andei. Então eu acho que essa franqueza é que dá credibilidade e reputação ao gestor público. E onde é que surgiu o Marconi na sua vida? Nós temos 2 minutos só. Dá tempo de contar em 2 minutos? O Marconi é o seguinte: ele me convidou para ser liquidante da Cachego quando ele formou o primeiro governo ao final de 1998. Como nós tivemos naquela época uma gestão que evidenciou na mídia, principalmente decorrente do chamado escândalo Cachego, que você fazia jornalismo investigativo desde aquela época e cobriu, junto com outros colegas, aquele escândalo, a gente necessariamente teve um relacionamento com o governador que foi estreitando com o passar dos tempos e culminou com uma grande amizade, uma consideração e um respeito mútuo que existe entre o governador do estado e o hoje secretário da Fazenda. Secretário, 1 minuto que nós temos, a política econômica nacional, ela está pendurada hoje na questão de juros. Aumentou o consumo, aumenta juros. Diminuiu, baixa juros. Está certo na visão do senhor, assim, de administrador, assim, de secretário de Fazenda, lidando com a economia? Essa prática, ela é utilizada sempre. O consumo sobe, você mexe na Selic. O consumo baixa, você vai na Selic. Não é uma maneira estruturante de você tocar uma política econômica, né? Seria muito melhor você preocupar com a estrutura da economia, ela não ficar tão sujeita a essas intervenções na taxa de juros. Todavia, é um instrumento que o governo tem hoje. À medida que a economia for desenvolvendo, como acontece nos Estados Unidos, que está em recuperação, na Europa, que está em recuperação, você não utiliza mais essa ferramenta de constante de subir e descer juros em função da elevação do consumo, da consequente inflação, o perigo inflacionário e depois o contrário. Mas é um meio que não deixa de ser uma ferramenta que o governo utiliza até que amanhã nós tenhamos uma situação econômica estável e isso inexoravelmente se tornará desnecessário. Ok, infelizmente acabou o nosso programa, mas teremos outros encontros, né? Amigo Marcelo Heleno, obrigado mais uma vez por estar aqui, estará todos os dias, né? Até amanhã.
Até a próxima. Secretário, muito obrigado pela gentileza de vir até aqui conversar com os telespectadores, porque é assim que se estabelece uma política de relação entre quem governa e aqueles que são governados, prestando contas. Obrigado pela presença do senhor e sucesso. A Cefaz é que tem a agradecer a oportunidade de prestar esses esclarecimentos e eu estou, como sempre estive, à disposição da imprensa, com quem eu tenho também um relacionamento muito franco e ameno todas as vezes em que eu sou procurado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Argumento. Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Até lá.